Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como foi de final de semana? Brincaram, descansaram bastante, estão se cuidando, então continue assim. Que Deus abençoe a nossa semana, que a nossa semana seja maravilhosa. Como todos já sabem, essa será a nossa última semana juntos. Já começa a dar aquele aperto no coração, a saudade já começou a bater, já aviso, já tô com saudade de todos, mas nada de tristeza, isso mesmo. Até aqui Deus nos fortaleceu, Deus nos ajudou e eu tenho certeza que Deus tornará essa semana especial. Então, bora lá para nossa aula. Atividades complementares, caderno ângulo 4, página 73 a 78. E vamos lá. Antes da professora começar a explicar, né, as atividades complementares, eu irei fazer a leitura, né, de um texto, tá? O texto para a questão 1, tá? Então, esse texto, como vocês já sabem, não tem no caderno ângulo de vocês, só no meu manual do professor. Mas não se preocupem, porque eu irei disponibilizar para vocês aonde? Isso mesmo, no nosso caderno, no Telegram. Combinado? Então tá bom, então bora lá. Então, o livro das invenções, o fax. A ideia de transmitir, né, e reproduzir o material gráfico à distância foi do escocês Alexandre Bayan, que registrou uma patente em 1843. Baseado na ideia de Bayan e utilizando o aparelho telefônico criado por Alexandre Graham Bell, em 1926, os americanos dos laboratórios Bell desenvolveram o protótipo do facsimile, que ficou conhecido popularmente como fax. O primeiro aparelho foi fabricado em 1947 pela empresa inglesa, cuja principal atividade era a telegrafia sem fio. A empresa contou com a colaboração da agência de notícias, a Society Newspapers. 2 anos depois, instalou o primeiro sistema de fax no Japão, onde o aparelho encontrou terreno propício para crescer em larga escala a partir de 1973. O livro das invenções. A internet. No começo dos anos 60, o americano Paul concebeu uma rede de computadores na qual cada máquina seria capaz de orientar o trabalho de outras. O plano inicial era ligar 4 locais: a Universidade da Califórnia, a Universidade de Santa Bárbara e o Instituto de Pesquisa de Stanford e a Universidade de Utah. Naquele tempo, não havia sistemas padrões de operação de computadores. As máquinas não podiam se comunicar umas com as outras. Em 1969, surgiu a ARPANET, ligando apenas computadores de centros de pesquisas e os militares dos Estados Unidos. A primeira demonstração oficial foi feita no dia 21 de novembro. 2 anos depois, já eram 24 centros interligados. Foi um grupo de talentosos engenheiros de computação que conseguiu realizar o trabalho. Somente em 1981, a ARPANET deu lugar à internet, abrindo acesso a pesquisas acadêmicas e permitindo o acesso a centros estrangeiros. No ano de 1992, a internet ultrapassou a marca de 1 milhão de estações interligadas, servindo aproximadamente 10 milhões de usuários. Começou aí a exploração comercial da rede. A internet atual é um complexo de redes interconectadas em que milhões de pessoas de todo o planeta compartilham serviços e trocam mensagens. Ou seja, a internet é muito importante, na verdade. Então vamos lá. Atividades complementares, né? Então, primeiro, ouça a releitura do texto que o professor vai fazer. Vocês percebem que na letra A não tem espaço para responder, não é? Então, pegou o quê? Seu caderno de língua portuguesa, isso mesmo. Passe um traço, faça o cabeçalho com a data de hoje, pulou 2 linhas, atividades complementares, página 73. Vai, pulei uma linha, exercício 1, letra A. Tudo bem? Então vamos lá. A rede de computadores interligados nem sempre se chamou internet.
Em que ano essa rede passou a ser chamada internet? Vamos lá. Que nome recebeu antes e em que ano se realizou essa interligação pela primeira vez? Então, amores, ai, professora, ainda fiquei com dúvida. Vá lá no Telegram, faça a releitura desse texto. Tudo bem? Preste bastante atenção. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Outra coisa, aponte o lápis, tá? Capricho na letra ao iniciar a resposta. Isso mesmo, letra maiúscula, tá? Ao terminar a resposta, ponto final. Combinado? Então vamos lá. B. Observe a posição da letra S nas palavras. Misto. Letra S depois de vogal. Constar. Letra S depois da consoante N. Separe as palavras a seguir, de acordo com as regras das colunas. Então, aqui vocês estão vendo um quadro com palavras, né? Então, vocês vão separar, tá? Conforme, né, as regras das colunas. Então, na primeira coluna, vocês vão colocar as palavras em que S depois de vogal. Tudo bem? Na segunda coluna, S depois de consoante. Combinado? Tá bom? Então, preste bastante atenção, tá? Vamos lá. Página 74. Ouça o texto que será lido pelo professor sobre o uso da internet pelas crianças brasileiras. Então vamos lá. Crianças brasileiras lideram o ranking de acesso à internet. Pesquisa realizada em 12 países coloca o Brasil no topo da lista, como as crianças que mais acessam a web em todo o mundo. Uma pesquisa brasileira realizada pela New World Blow em 12 países aponta as crianças brasileiras de 4 a 12 anos como as que mais acessam a internet no mundo todo. De acordo com os resultados apresentados, elas passam cerca de 13 horas online por semana. Como já era de se esperar, o entretenimento é o que mais os anima. Do tempo gasto conectado, a maior parte é passada em jogos e similares. Muita gente fala que as crianças antes brincavam de bola na rua, com jogos de tabuleiro. Na verdade, é que as crianças continuam brincando, só que elas têm à sua disposição agora outras ferramentas. Explica uma das realizadoras da pesquisa, Aline Souza. Gisele, a outra autora do estudo, complementa: nosso foco são as crianças que nasceram na era da Web 2.0. Claro, seguindo o raciocínio das pesquisadoras, possui uma outra relação. Quem sabe uma outra visão de entretenimento. É hora de aceitar que, por questões de avanços tecnológicos, segurança e novas rotinas da sociedade, as brincadeiras mudaram. Assim como os pequenos, né? É claro, né? Antigamente, nós conseguíamos, né, brincar na rua, né, porque tínhamos segurança. Hoje em dia vocês já não podem, né? Então, a internet ela trouxe outras, né, ferramentas para vocês, aonde vocês têm mais acesso à internet, não é verdade? Outra coisa, né? Imagina com essa pandemia, se não existisse a internet, como seriam nossas aulas, né? Não dá nem para imaginar, não é verdade? Então, vamos lá. Mas mães e crianças das classes, né, A, B e C, participaram da pesquisa, que também mostrou que, apesar das longas horas na frente do computador, dos novos métodos, né, de diversão, ideias antigas permanecem, só que reformuladas. O antigo diário, por exemplo, virou blog, porque antigamente as meninas tinham o costume de ter um caderninho, né? Que era o diário, né? Então, hoje já não, hoje não tem mais esse caderninho. Hoje temos o quê? O blog, isso mesmo. Os tabuleiros são online. Mesmo dentro de casa, é possível interagir com outras pessoas, muito além dos vizinhos e colegas de escola. A internet abre um mundo de possibilidade para as crianças. Sem dúvida, estimula em inúmeras formas. Uma simples pesquisa é uma forma de estimulação, explica a pedagoga Cristiane Padilha. Isso mesmo, né? Então, com a internet, né? A internet ele abre,
né, um mundo para vocês, né? Com isso, sem dúvida, estimula muito vocês, né, a ter muitas criatividades, tantas coisas, não é? Então, vamos lá. Depois de ouvir a leitura do texto, procure se lembrar dessas informações. Então, a letra C vocês também irão fazer aonde? No caderno de língua portuguesa, tudo bem? Então, o que é que vocês vão fazer aqui, ó? Depois de ouvir a leitura, procure se lembrar dessas informações. Primeira informação: o tempo que as crianças dedicam diariamente à internet. Segunda informação: o tempo que elas gostam de o que elas gostam de fazer na rede, tá? Terceira informação: quais brincadeiras infantis foram deixadas de lado com a chegada da internet? E a última informação: que usos, né, lembram antigas brincadeiras de crianças, tá bom? Em seguida, registre essas informações com as suas próprias palavras. Ao terminar, reveja a grafia das palavras seguindo as orientações do professor. Use folha avulsa. Não tem folha avulsa, nosso caderno de língua portuguesa, isso mesmo. Então, vocês irão escrever essas informações em forma de um texto, tudo bem? Usando suas próprias palavras, isso mesmo, tá bom? Então, preste atenção, são 4 informações, tá? Então, vamos lá. Texto 2 para a questão 2, tá? Então, vamos lá para o nosso segundo texto, tá? Amores, esses textos, eles estão longos, tá? Mas é preciso a professora fazer essa leitura. Caso de dúvidas, né? Vocês podem ir lá no Telegram, tá? E fazer a releitura de novo desses textos. Combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Pelo telefone. Descubra como foi inventado esse aparelho tão presente em nosso dia a dia. A Aventura da Física, 20 de nove de 2013. Física. Na segunda metade do século XIX, os cabos telegráficos se espalharam pelo mundo inteiro, cruzando oceanos e continentes para, pela primeira vez na história humana, ligar todo o planeta em um único sistema de comunicação. A novidade foi bem sucedida, mas, como você sabe, os telégrafos só transmitem mensagens escritas. Por isso, logo surgiu a curiosidade. Não seria possível transmitir também uma mensagem falada? As pesquisas desenvolvidas para responder a essas perguntas tiveram um resultado muito utilizado até hoje: a invenção do telefone. Mas vamos voltar no tempo e entender como isso foi possível. A principal motivação para a invenção do telefone era de natureza econômica. Era caro e trabalhoso mandar uma mensagem por telégrafo. Cada letra da mensagem, isto é, cada ponto ou traço do código Morse, ocupava todo o fio. Enquanto uma mensagem não terminasse de ser enviada, a outra deveria esperar na fila. Passar uma mensagem longa, portanto, podia ocupar um bom tempo dos telegrafistas, levando a demoras que prejudicavam o envio de outras mensagens. Vários inventores começaram a trabalhar em melhorias no telégrafo que permitissem enviar diversas mensagens ao mesmo tempo. Eles conseguiram fazer isso usando diferentes frequências para diferentes mensagens. Enquanto uma mensagem, né, os pontos e traços eram batidos mais lentamente, em outras eram batidos mais rapidamente, e tudo era enviado junto. A máquina que recebia a mensagem do outro lado sabia qual era qual pela frequência de cada uma, isto é, pela rapidez com que os pontos e traços apareciam em cada uma e podia separar uma da outra. O nome técnico desse processo de colocar várias mensagens ao mesmo tempo em um mesmo canal é complicado, mas bonito. A invenção do telefone é geralmente atribuída ao escocês Alexander Graham Bell. Porém, como havia muita gente trabalhando em invenções desse tipo, na época é difícil dizer realmente quem criou o primeiro telefone. Depois, né, do telégrafo, foi fácil chegar ao telefone, pois o processo é muito parecido. O truque foi incorporar um microfone em um alto-falante ao sistema.
No microfone, há uma membrana que vibra junto com o ar sempre que algum som é produzido. Essas vibrações empurram uma peça dentro do microfone que produz o sinal elétrico que se propaga pelo fio, reproduzindo as diferentes frequências de vibração que consistem em um som particular. Frequências mais graves até frequências mais agudas. Do outro lado da linha, né, o sinal elétrico assim codificado chega até o alto-falante, onde o processo inverso acontece. São os pulsos elétricos que empurram uma membrana que, ao deslocar o ar ao seu redor, nas mesmas combinações de frequências, reproduzem o som transmitido. Inicialmente, o telefone foi imaginado para ligar entre si apenas dois aparelhos. Assim, uma pessoa em um quarto poderia falar com outra em outro lugar da casa. Ou uma pessoa, né, de uma casa poderia falar com outra no escritório. Porém, a invenção se popularizou rapidamente e foi preciso criar conexões entre muitos aparelhos. Hoje, você pega o telefone e digita o número com quem quer falar. Simples assim. No passado, porém, todas as ligações deveriam passar por uma central. As pessoas pegavam o telefone e falavam com a operadora, solicitando-lhe a ligação para determinada pessoa. A solução foi criar uma mesa de conectores, operada por uma pessoa, geralmente uma mulher, para quem se telefonava e se pedia para ser conectado a outro telefone específico. Apenas no início do século XX, esse processo foi automatizado e os telefones, né, ganharam seus números, permitindo, né, que ele fizesse a ligação diretamente, né, de um para o outro, exatamente como fazemos até hoje. Isso mesmo, olha só, né? Então vamos lá, amores. Página 75, exercício 2, letra A. Depois de ouvir a releitura do texto sobre a história do telefone, explique qual era a função da telefonista, a operadora, naquela época. Qual que era a função dela? Ó, vamos lá. Está bem no finalzinho do texto. Tudo bem? Então, tá bom. Então, se for preciso, releia, tá bom? B. Copie do quadro as palavras em que S tem o som de C. Tá? Vocês vão copiar nessas linhas, combinado? Agora complete. O S terá o som de C sempre que estiver aonde? Existem duas situações, tá bom? Em que o S, né, tem o som, né, de C. Lembrado? Então, tá bom. Então, anote sua resposta. Combinado? Então, vamos lá. Página 76. Terceiro texto, né? Então, texto para a questão 3. Então, vamos lá. A Terra. Eu sou esse outro mundo. A lua me acompanha por este céu profundo. Mas é destino meu rolar assim tamanha em torno de outro mundo que ainda é maior do que eu. Olha só, que ainda, né? É maior do que eu. Olavo Bilac nasceu em 1865, no Rio de Janeiro. Morreu em 1918, na mesma cidade. Estudou medicina e direito, mas foi como escritor que se tornou muito conhecido. Publicou dezenas de livros, escreveu poemas e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, de poesias infantis, livro encomendado em 1904 pelo editor Francisco Alves, na Casa Alves e Cia. Retiramos a terra. Olha só, né? Então vamos lá. Então, na página 76. Exercício 3, letra A. Releia a segunda estrofe, né, do poema A Terra, do Olavo Bilac, que o seu professor leu em classe. Mas é destino meu
rolar assim tamanha em torno de outro mundo que ainda é maior do que eu. Olha só. Aqui o autor se refere ao dizer que a Terra rola em torno de outro mundo que é maior do que ela. Então, de quem que é que ele está se referindo aqui? De quem ele fala, né? Então, vamos relembrar. A Terra faz dois movimentos. Lembra que a gente aprendeu, né? Ela tem dois. A Terra faz dois movimentos, né? Então, movimentos, né, de rotação e de translação. Isso mesmo. De rotação, a Terra gira em torno de si mesma. Isso mesmo. E de translação, ela gira em torno de quem mesmo que nós aprendemos? Isso mesmo. Então, anote sua resposta. Combinado? B. A palavra sim, encontramos SS. Marca alternativa em que todas as regras do uso, né, do SS estão corretas. Primeiro, vamos lá, ó. Utilizamos o SS somente no meio de palavras. Nesse caso, tem o som de C. E também entre vogais. Nunca no início ou no fim de palavras. Segunda opção. O SS pode aparecer no início de palavras, mas jamais no fim? Vamos lá. Terceira. O SS no fim e no início de palavras é permitido? O SS é utilizado sempre depois de uma consoante? Conforme aprendemos? Isso mesmo. Então, assinalem. Acertaram. C. Registre duas palavras que rimem com. Vamos lá. Então, vocês vão escrever duas palavras que rimem, né, com terra. Duas palavras que rimem com planeta. Duas palavras que rimem com lua. E duas palavras que rimem com mundo. Tudo bem? Então, tá bom. Tá fácil, né? B. Página 77. Leia as palavras do quadro e grife a letra que vem antes, né, do S. Tudo bem? Então, aqui vocês podem, né, usar um laranja, vermelho, tá bom? Amarelo, tá? Depois que vocês grifaram, usando a régua, tá? Para vocês grifarem direitinho, tá? Para não ficar torto. Depois, copie as palavras de acordo com a regra de cada coluna. Então, a primeira coluna, palavras com, tá bom? Vamos lá. Palavras com N antes de S, né? Na fileira do meio. Palavras com L antes de S e palavras com R antes de S. Combinado? Tá bom? Preste bastante atenção, tá? Agora complete. A letra S sozinha no meio da palavra tem o mesmo som que em sentir quando antes dela aparece as consoantes, isso mesmo. N, o L e o R. Acertaram, isso mesmo. Então, vamos lá. Então, anote sua resposta, tá bom? C. Escreva duas listas com nomes de presentes. Na primeira, cite os presentes que você gostaria de ganhar. Na segunda, os que você daria a alguém. Siga as regras de cada coluna e o exemplo. Então, na primeira coluna, vocês irão escrever, vocês vão colocar, né? Minha lista de presentes. Então, tudo que vocês querem ganhar. Tudo bem? Depois, na fileira do meio, lista de presentes que eu daria a alguém. Então, como aqui, ele colocou que ele daria um violão, tá? Nome e qualificação da pessoa que receberia o presente. Então, para quem que ele daria o violão? Para o Augusto. Quem é o Augusto? O pai, tá bom? E é isso que vocês vão fazer. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos lá. Texto para a questão 5, tá bom? Então, vamos lá. Monteiro Lobato costumava receber muitas cartas de seus leitores, mirins ou não. Ele adorava descobrir o que as pessoas achavam de suas obras e que sentiam ao ler seus textos. Costumava responder com frequência e sempre com muita atenção. Dava a todos que o acompanhavam um tratamento personalizado e repleto de entusiasmo. Confira abaixo uma carta que o Lobato enviou em 1936 a Maria Luísa, uma grande leitora do sítio.
É muito bacana ver o bom humor, a criatividade e a sensibilidade que tinha para falar com o público, principalmente o infantil. Então vamos lá. Senhorita Maria Luísa. Arrumando os papéis hoje, encontrei a sua cartinha azul de 11 de fevereiro e me deu vontade de ler. Escrever sabendo como vai passando a minha amiguinha, desconhecida e companheira de livre pensamento. Tem lido muito? Aumentou a biblioteca? Aquele tempo tinha 110 volumes e agora? Aposto que já está em 120. Li a sua cartinha no sítio do Pica-Pau. E a Emília disse: ela que vem aqui e eu tiro a prosa dela. E como você disse que sabia alemão, a sapeca da Emília pôs-se a aprender alemão depressa para não fazer feio quando você vier. Ela já sabe dizer: como vai? Bem, obrigada. E outras coisinhas assim na língua do barão de Munchausen. Emília, coitada, anda muito aborrecida, porque os livros já deram notícias de que ela estava escrevendo as memórias da Marquesa de Rapicó. E essas memórias não saem nunca. Ela é uma danadinha para falar, mas quando pega na pena, fica boba e não sai nada. Eu desconfio que quem vai escrever as memórias dela é o Visconde. E depois está claro que ela as assina como a maior caradurismo do mundo, como fez com a aritmética. Este ano deu muita laranja lá, sobretudo cravo, e eles têm regalado até o quindim. Está gordo de tanto mascar laranjas, esse com casca e tudo. Rabicó anda planejando qualquer coisa. Qualquer dia ele também sai com um livro, Geometria de Rabicó, qualquer coisa assim. Deu mania de escritores neles, assim que até Quindim está fazendo uma história natural. É bem boa para um animalão chifrudo daqueles. Bem, a prosa está boa, mas é hora de ir tomar café. Já me chamaram com bolinhos de tia Anastácia. Por isso, adeus. Seja muito feliz e me escreva uma carta bem comprida, como as da Emília, do amiguinho desconhecido, Monteiro Lobato. Isso mesmo, olha só, né? Então vamos lá. Exercício 5, letra A. A carta de Monteiro Lobato é escrita em resposta a uma leitora das histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Como ela se chama? E que outra língua ela fala, uma vez que Emília até se motivou também a aprender essa língua para poderem conversar? Isso mesmo, então anote sua resposta. B. Complete as palavras a seguir com S ou SS. Todas elas têm o mesmo som que em saúde. Então, preste bastante atenção. Combinado? Então, tá bom, amores. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem me chamar no Telegram, tá bom? Ou senão, daqui a pouco estaremos juntos, aonde? Na nossa aula online, isso mesmo. Então, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!